Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Amados irmãos, eu estou passando aonde eu quero aqui fazer menção da palavra do Deus Todo-Poderoso. Queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai perceber aqui nas Escrituras que quando nós estamos ou quando alguém está alinhado com Deus, ou unido ao Todo-Poderoso, ninguém poderá ocupá-lo o seu lugar na presença do Espírito Santo. Eu estou dizendo que há um lugar na presença do Espírito Santo para você, mas para ocupar esse lugar, que para você está preparado, tem regra, e regras elas existem para ser obedecida. Jeremias capítulo 7, versículo 1 diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Queridos irmãos, você percebe que a palavra de Deus, ela nos recomenda emendá-lo, o nosso caminho, aos caminhos do Todo-Poderoso, como também as nossas obras. E eu, diz o Senhor, fareis habitar neste lugar. Que lugar é este? Na presença do Espírito Santo. Mas para que alguém possa ocupar este lugar, na presença do Espírito Santo, o qual foi preparado para você, o nosso caminho tem que estar emendado ao caminho do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Não é Deus que precisa de mim, nem de você que está me ouvindo, porque Deus não é empregado de ninguém, somos nós que de Deus dependemos. Olha para mim, não é Deus que vai andar no nosso caminho. Ele disse em Isaías 55, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Meu pensamento não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Não é Deus que anda no caminho do homem. É o homem que, se quiser ser salvo, tem que andar pelas veredas do Todo-Poderoso, nos caminhos aplainados do Todo-Poderoso, na obediência, o Todo-Poderoso. Ou alguém diz assim: pastor, eu bebo, eu posso ser salvo? Eu digo: não, a não ser que você deixe o caminho do erro e passe a andar no caminho do Todo-Poderoso, a emendar o seu caminho ao caminho do Todo-Poderoso, porque não é Deus que vai andar no nosso caminho, mas nós temos que andar no caminho dele. Alguém anda na vaidade e diz assim: eu estou salvo. Não, você não está salvo, porque você não emendou seus caminhos ao caminho de Deus. Você está querendo que Deus ande no seu caminho. Não é aquele que é santo que vai andar no caminho pelo qual os pecadores andam. É os pecadores, que somos nós, que temos que nos arrepender e andarmos no caminho do Todo-Poderoso. Alguém anda na mentira e pensa assim, se vangloriando: eu estou salvo. Não, você não está salvo, porque Deus não anda no caminho da mentira. Mas são os mentirosos que, quando se arrepende e decide andar na verdade, aí está caminhando rumo à salvação. Alguém anda na vaidade do pensamento e diz assim: eu estou salvo. Não, não está salvo, porque não é Deus que anda no caminho do ignorante. É os ignorantes que tem que se arrepender e andar no caminho do Todo-Poderoso. Como falei, Isaías 55 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Alguém anda em maus companhia e diz assim: eu estou salvo. Não está salvo, a não ser que deixe o caminho errado, deixe as maus companhias e passe a andar na companhia do Espírito Santo. Do contrário, ninguém se vangloria. Emendar os nossos caminhos aos caminhos do Todo-Poderoso. E eu, diz o Senhor, fareis habitar neste lugar. Um lugar na presença do Espírito Santo. Alguém está me ouvindo e vai dizer: pastor, o véu se rasgou para nós ter acesso à presença. É verdade, e o véu se rasgou. Mas o fato do véu ter se rasgado não significa que a humanidade está tendo acesso à presença, até porque Deus é santo. E quem anda na sujeira, quem anda dando mau exemplo, quem anda errado, quem anda dando mau testemunho, não pode de forma alguma ter acesso à presença, porque a presença ela é santa. E quem anda errado, se não se arrepender, não vai ter acesso à presença jamais.
Então, se alguém quer ter acesso à presença, tem que arrepender-se, tem que converter-se, libertar-se, renunciar. Do contrário, pode estar dentro da igreja, mas não quer dizer que está salvo. É o que a Escritura diz no versículo 3 do capítulo 7 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos fareis habitar neste lugar, o lugar da presença. Tem um lugar para você, mas para que alguém ocupe esse lugar na presença que para você está preparado, seus caminhos tem que estar emendado no caminho do Todo-Poderoso. Ou alguém anda na homossexualidade, como muitas igrejas estão aderindo, estão aceitando, e diz assim: eu estou salvo. Ah, pastor, Deus ele me ama, Deus ama todo mundo, mas a Bíblia diz que ele não aceita. Levítico 18:22, com homem não te deitarás, com homem não te deitarás com outro homem, ou mulher com mulher, é abominação ao Senhor. Ele ama todos, repito, mas ele não aceita. Não é nós que temos, não é Deus que tem que andar no nosso caminho. O fato de Deus nos amar, independente de quem somos, não quer dizer que está salvo, porque nós temos que deixar o nosso caminho e andar no caminho dele. Deus não vai andar no caminho do pecador, Deus não vai aceitar o erro, Deus não vai aceitar abominação, Deus não vai aceitar mentira, Deus não vai aceitar a homossexualidade, Deus não aceita o ódio, viu, queridos irmãos? Deus não aceita quem dá o nome dele a falar, Deus não aceita o caloteiro, Deus não aceita o alcoólatra, o crente, o católico. Estou falando do erro, a não ser que se arrependa. Repito, Deus ama todos, de igual modo, independente do grau religioso, mas ele não aceita o erro. Amar é uma coisa, aceitar é outra coisa. Eu amo todo mundo, mas não aceito o erro que a maioria comete. Ah, você não comete. Mas quando eu cometo um pecado, uma falha que você conhece, sabe o que eu faço? Eu dobro o joelho, eu reconheço, coloco diante de Deus e me esforço para eu não cometer mais aquele erro. É não deixar o diabo soprar, olhar para a Escritura e se dar conta de que não é Deus que vai andar como queremos. Já que eu aceitei a Ele, aquele que me amou primeiro, sou eu que tenho que andar como Ele exige de mim. Porque não é Deus que vai aprender comigo, até pecado falar isso. Não é Deus que vai aprender com o homem, é nós que aprendemos com Deus. Então, não é Deus que vai andar no nosso caminho. Se nós é que aprendemos com Ele, é nós que no caminho dele devemos andar. Mas muitas pessoas pensam assim: não, eu bebo, mas Deus me ama. É verdade, Ele te ama, mesmo você que bebe. Ah, eu sou gay, eu sou homossexual. É verdade, Deus te ama como um gay, lésbico, homossexual. Ah, é um mentiroso, é um drogado. Deus ama você que é um mentiroso, Deus ama você que é um drogado, Deus ama você que é um ladrão, que é um estrupador, Deus ama você que odeia. Não significa que Deus aceita o erro que está cometendo. Ah, você veste culto com aquelas roupas coladas no corpo. Ei, irmã, isso é pomba-gira, se converte, viu? Porque não entra no seu assentamento. Ah, o homem anda cometendo adultério. Deus não aceita também não. Não é Deus que anda no caminho do homem. Somos nós que temos que andar no caminho dele. Está na igreja é uma coisa, não significa que está na presença. Aliás, a maioria que está dentro das igrejas hoje em dia, eu vou lhe dizer aqui, não se engane, a maioria não está tendo acesso à presença de Deus mais. Sabe por quê? Porque estão querendo que Deus aceite eles como são. E não é Deus que tem que aceitar ou nos aceitar como somos. Não é Deus que tem que estar submisso ao homem, é nós que temos que aceitar a Ele. Nós devemos sermos submissos a Ele, obedecermos a Ele. Nós temos que andar segundo aquilo que Deus exige de nós, e não Deus andar como nós queremos. Não é assim que funciona. Ninguém se engane. Muitas pessoas estão equivocadas. Muitas pessoas têm andado na contramão da palavra e pensando: não, Deus ele já me ama, o filho dele já morreu por mim. É verdade, você está certo em tudo isso, mas eu vim lhe dizer que Deus não aceita aqueles que andam errados. Repito, amar é uma coisa, aceitar é outra coisa. Olhe para mim, você que está me ouvindo. Você aceitaria, você que está me ouvindo, alguém te odiar? Você aceitaria alguém usar o seu nome em vão, por exemplo? Você aceitaria alguém usar o seu nome para coisa errada? E você ficar sabendo que alguém está usando o seu nome? Por que Deus tem que aceitar?
Muitas pessoas pensam, não, Deus ele me aceita. Quem falou? Deus não aceita o alcoólatra, Deus não aceita o crente mentiroso, Deus não aceita o crente que adultera, Deus não aceita o crente caloteiro, Deus não aceita o crente que toma o nome dele em vão, Deus não aceita o gay, Deus não aceita a lésbica, Deus não aceita o homossexual, Deus não aceita o macumbeiro, Deus não aceita o drogado, Deus não aceita erro algum, porque Deus é santo. Ele ama todo mundo, mas ele não aceita o erro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não se engane, queridos irmãos. Muitos aí que o diabo usa dizem assim: não, Deus ele já te ama. Alguns dizem assim: você não precisa mudar. Outro diz assim: não, você se batizou, está salvo. Outro diz assim: não, Deus ele te ama como você é, você não precisa mudar em nada, você pode andar como você quer, Deus ele já te amou primeiro. Acerta em tudo isso. Só erra em não alertar as pessoas que é nós que temos que aceitar Deus como ele é, e não Deus nos aceitar como somos. Nos amar é uma coisa, mas nos aceitar como somos é outra coisa. Amar, Deus ama todo mundo, dá chance para todo mundo, oportunidade para todo mundo, mas a maioria não está aproveitando. Olha o versículo 4: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Muitos pensam que Deus está dentro de duas paredes. Deus não está dentro de duas paredes do Ministério Semente da Fé. Deus não está dentro de duas paredes de assembleia. Deus não está dentro de duas paredes de quadrangular, de universal, de mundial, de presbiteriana. Não está mesmo. A Escritura diz: o Todo-Poderoso ele está no seu trono, entronizado em glória. Mas aí, aonde tem verdade, aí ele se revela através do Espírito Santo. Ele se faz presente, ele se diminui para fazer morada nos corações. Ele se diminui e visita o coração, que em meio a arrependimento, em meio a renúncia, em meio a conversão, em meio a santificação, aí ele se manifesta na vida daquele que em santificação anda, ou lhe busca. Aquele que anda em santidade e não aquele que anda enganado. Tanto que lá no livro de Hebreus a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Lá de Hebreus está escrito. Então ninguém se engane, queridos irmãos. A Escritura aqui deixa bem claro que devemos emendar os nossos caminhos ao caminho do Todo-Poderoso. Não é Deus que anda no caminho do homem, nós que temos que andar no caminho dele. Se arrepender, se converter, renunciar. Amar é uma coisa, mas aceitar é outra coisa. Muita gente está totalmente enganada. Alguns pensam assim: eu não preciso mudar, eu não preciso renunciar, eu não preciso deixar de fazer o que eu gosto, eu não preciso abandonar a coisa tal. Então esquece a salvação. Esquece a salvação. Aliás, aqui no versículo de número 10 diz assim: e depois vinde a mim e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Quem pratica todo esse tipo de coisa que eu mencionei acima aqui, depois a igreja pensa assim: já estou salvo, como diz aqui no versículo 10, no final do versículo 10. Depois vinde nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. De maneira hipócrita. Muitas pessoas que andam todo errado, e o diabo convém dizendo assim: estamos salvos. A pessoa que ao mesmo tempo que está na igreja está com o pé no mundo, ao mesmo tempo que está servindo a Deus, está servindo a outro, ao mesmo tempo que está na igreja já está fazendo a vontade da natureza humana. E o diabo enganando, como diz aqui, as pessoas dizendo assim: já estamos salvos, só porque se batizou. Não está salvo coisa nenhuma. Para estar salvo, tem que fazer exatamente o que diz no versículo 3, assim: emendar nosso caminho ao caminho do Todo-Poderoso, se aliar com Deus, quer se consertar, estar unido a Deus, para ocupar o nosso lugar na presença do Espírito Santo. O fato de estar na igreja não significa que está na presença, porque para ter acesso à presença tem que estar unido ao Todo-Poderoso. Para ter acesso à presença tem que estar alinhado com Deus. Para ter acesso à presença tem que estar com o coração puro, em obediência, em santificação. Do contrário, ninguém verá o Senhor, conforme lá no livro de Hebreus está escrito. Tá bom, queridos irmãos? Então, para que alguém possa ocupar o seu lugar na presença do Espírito Santo, tem que estar alinhado com o Todo-Poderoso, unido com Deus, emendar seus caminhos ao caminho do Todo-Poderoso. Que andar no caminho do Todo-Poderoso não é Deus que anda no nosso caminho, é nós que devemos andar no caminho dele. E para andar no caminho do Todo-Poderoso,
nós temos que estar em obediência. Do contrário, o diabo vai enganar a vida inteira, como diz no versículo 10 do capítulo 7 de Jeremias, e as pessoas dizem, estamos salvos só porque veio à igreja. Mas a Bíblia diz, afirma isso aqui, que não está salvo coisa nenhuma. Tem que emendar vossos caminhos ao caminho do Todo-Poderoso. Porque Isaías 55 ele disse, meus caminhos não são os vossos caminhos. E não é Deus que anda no nosso caminho. Não é Deus que anda como nós queremos. É nós que temos que andar no caminho dele, como ele quer, e fazendo aquilo que ele exige de cada um de nós. Tá certo? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.